minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e sua esposa, Lu Alckmin, senador veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado Federal, em nome de quem cumprimento as senadoras e os senadores presentes, deputada federal Maria do Rosário, segunda secretária da mesa, diretora da Câmara dos Deputados, em nome de quem cumprimento as deputadas e os deputados aqui presentes, ministro Edson Fachin, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, em nome de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário, companheiro Ibrahim Alzeben, embaixador do Estado da Palestina, em nome de quem cumprimento o corpo diplomático presente, ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em janeiro de 2023 e ministro do Supremo Tribunal Federal, e senhora Viviane Darcy de Moraes. E eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Companheiro, eu queria primeiro cumprimentar os meus ministros e ministras que estão aqui, porque eu mesmo tinha assinado as férias de muitos nesse período e pedi um sacrifício deles para vir aqui. Não é fácil quando você tem família, você promete uma férias no final do ano e chega o presidente e fala: suspendo a férias de vocês e venho participar de um evento. Eu quero agradecer sobretudo o Lewandowski, que ia para Paris ontem, e eu pedi para ele suspender, ele suspendeu, veio aqui, sabe? Então eu tenho que agradecer esse esforço de todos os ministros e ministras que estão aqui. E quero agradecer Lewandowski, quero agradecer o companheiro Jorge Messias, que acabou as férias, mas já está trabalhando. Quero agradecer os governadores Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Eumano de Freitas, do Ceará, Vitor Correia, de Alagoas, em exercício, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Priscila Cláudio, vice-governadora de Pernambuco. Quero agradecer a presença do companheiro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, do tenente brigadeiro do ar Joseli Parente, presidente do Superior Tribunal Militar, Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas. Senhores comandantes, eu quero aqui agradecer Zé Múcio, que trouxe os 3 comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que é possível a gente construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional, o nosso 16 mil quilômetros de fronteira seca, o nosso quase 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de mar sob a responsabilidade do Brasil, a nossa maior floresta, sabe, de reserva no mundo, 12% da água doce, a nossa riqueza no subsolo, a nossa riqueza no solo, a nossa riqueza no fundo do mar e, sobretudo, a soberania do povo brasileiro. Muito obrigado pela presença, Zé Múcio, e dos 3 comandantes militares. Quero agradecer à presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, companheira Luísa Mercadante, do BNDES, e Carlos Vieira, da Caixa Econômica. Lembrando a vocês que um dos sucessos da economia brasileira é a quantidade de microcrédito que está acontecendo nesse país, e nós queremos que aconteça mais crédito, porque quando o dinheiro começa a circular na mão de todos de verdade, a gente começa a ver o país ficar rico. Quando o dinheiro fica concentrado na mão de poucos, o resultado é miséria. Portanto, obrigado aos nossos bancos, obrigado ao trabalho do ministro Fernando Haddad. Quero agradecer ao Marcos Vinícius Coelho, presidente da Ordem dos Advogados. Quero agradecer
ao Juca Paiva Avelino e Chico Rubio Paiva, os dois netos de Eunice que estiveram aqui, e, sobretudo, agradecer uma pessoa que veio aqui de forma especial, a Elizabeth Cavalcante, filha do Di Cavalcante, que veio participar da recuperação do quadro que foi saqueado pelas pessoas. Quero agradecer ao companheiro Randolfo, líder do Congresso, ao Jacques Wagner, do Senado, ao companheiro Guimarães, à companheira Augusta, do Senado, ao Otto Alencar, e quero agradecer a todos os deputados aqui, em nome do companheiro José Guimarães, líder do PT. São muitos deputados, eu quero agradecer porque, se eu ler a nominata, eu mesmo determinei que o nosso discurso fosse só de 5 minutos, e eu não posso estourar o tempo que eu aprendi que falar 5 minutos é uma proeza. Porque aqui, quando a gente estava a palavra, tem gente que fala 30, 40, 50, sabe? Começa a dizer e para terminar e nunca termina, e para terminar e nunca termina. E eu aprendi, tanto no G20, quanto no G7, quanto nos BRICS, que as maiores autoridades do mundo não falam mais que 5 minutos. E todo mundo cumpre estritamente os 5 minutos. Eu estou falando um pouquinho de improviso para poder falar um pouco mais, porque, como nós estamos falando de democracia, o presidente pode abusar da paciência de vocês e falar um pouco mais. Eu acho que hoje é um dia extremamente importante. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação com alguns meios de comunicação, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando de democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nesse país. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo sempre começam com pouca gente. Às vezes começam com uma pessoa. A campanha das diretas, ela começou com um ato do Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, que não foi nem divulgado pela imprensa brasileira. Apenas a Isto É deu uma pequena matéria sobre o nosso ato, que foi na frente do Pacaembu. E depois, a campanha da direta se transformou na maior manifestação física que o povo brasileiro conhece. Foi uma manifestação extraordinária e eu tive o orgulho de participar dela. E participar muito com o nosso querido companheiro Dr. Ulisses Guimarães, Brizola, Montoro, Miguel Arraes e tantas outras figuras eminentes da política brasileira. Então, participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é dizer alto e bom som: não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu, de vez em quando, fico brincando. Você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário, porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque, historicamente, sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. E muito menos ser o único eleito 3 vezes para a presidência da República. Isso não estava no calendário político. E é por isso que eu prezo muito a democracia. Eu, antes de ler meu pequeno discurso, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou fazer questão de dizer sempre. Eu sou de uma região
em que, habitualmente, uma criança que não morria de fome até os 5 anos de idade ia demorar para morrer. E eu escapei da morte até os 5 anos de idade. Depois, eu tive um câncer que eu achei que tinha chegado ao meu fim, porque eu já tive 3 irmãos que morreram de câncer. E eu sobrevivi do câncer. E estou aqui forte, impávido, colosso, sabe, para dirigir esse país. Depois, eu sobrevivi, junto com muitos companheiros aqui, 5 horas dentro de um avião, torcendo para o avião não cair, no aeroporto do México. Eu nunca tinha vivido essa experiência, nunca tinha vivido. Briguei com os pilotos, Joseli, briguei porque eu queria saber informação. E eu, queria posar de qualquer jeito. Ele estava, presidente, então não podemos posar, o tanque está muito cheio, não tem como a gente esvaziar o tanque, a gente tem que ficar sobrevoando com o motor só. E ficamos 5 horas e meia. Então eu escapei pela segunda vez. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando, se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu devia para o Alckmin, porque eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro, e é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo, e eu fui passar para trás e o banquinho acabou. E eu não levitei. Caí e bati com a cabeça, e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole, porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco.
tinha tido 2 greves em 1968 e eu fiz a 3ª greve em 1978, depois de terem praticamente dizimado o movimento sindical. E eu não fiz a greve, não. Quem fez a greve foi os operários de São Bernardo do Campo, que eu considerava o extremo da consciência política do movimento sindical. E a partir de 78, a classe trabalhadora entrou no processo de luta, e a classe trabalhadora brasileira tem muito a ver com a conquista da democracia nesse país. Então, falar de democracia, para mim, é uma paixão, não é uma coisa pequena. Eu não sou aquele democrata que acha que se eu tiver as coisas, tudo bem. Se os outros não tiverem, perfeito. A democracia, não. A democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Portanto, companheiros e companheiras, eu vou começar a ler o meu discurso agora, João. Não tenha paciência. Vital, paciência. Edson, paciência. Valesca, paciência. Paciência, esposa do Xandão, paciência, Fachin, paciência, ministros, que é curto. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os 3 poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos nos guiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Caso contrário, doenças já erradicadas como o sarampo e a paralisia infantil estariam de volta. E as novas pandemias repetiriam a tragédia da Covid-19, quando centenas de milhares de pessoas morreram pela demora na compra de vacinas e pelas fake news contra os imunizantes. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres, que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. E tantas outras obras inestimáveis teriam o mesmo destino da tela de Di Cavalcanti, vítima do ódio daqueles que sabem que a arte e a cultura carregam a história e a memória de um povo. A arte e a cultura que as ditaduras odeiam, a história e a memória que sempre tentaram apagar.
Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. Se hoje podemos contar histórias e ver as histórias livremente contadas no cinema, no teatro, na música e na literatura, é porque a democracia venceu. Caso contrário, a arte teria que ser submetida aos censores, que nos proibiram de ver, ouvir e ler tudo aquilo que julgassem subversivo. Hoje, estamos aqui para garantir que ninguém seja morto ou desaparecido em razão da causa que defende. Estamos aqui em nome daquelas e daqueles que não podem mais estar. Estamos aqui em nome de todas as Marias, Clarices e Eunices. Meus amigos e minhas amigas, democracia para poucos não é democracia plena. Por isso a democracia será sempre uma obra em construção. A democracia será plena quando a todos e todos os brasileiros, sem exceção, tiver acesso à alimentação de qualidade, saúde, educação, segurança, cultura e lazer. Quando tiver as mesmas oportunidades de crescer e prosperar e os mesmos direitos de sonharem e serem felizes. A democracia será plena quando todos e todas sejam de fato iguais perante a lei e a pele negra não seja mais alvo da truculência dos agentes do Estado. Quando os povos indígenas tiverem direitos às suas terras, sua cultura e suas crenças. Quando as mulheres conquistarem igualdade de direitos e o direito de estar onde quiserem estar, sem serem julgadas, agredidas ou assassinadas. Quando todas as religiões forem respeitadas e viverem em harmonia, porque a fé deve unir e não colocar irmãos contra irmãos. Quando qualquer pessoa tiver o direito de amar e ser amada por qualquer pessoa, sem sofrer qualquer tipo de preconceito, discriminação ou violência. É essa democracia plena e para todos e todas que queremos construir no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, a democracia precisa ser cuidada com todo o carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro.